Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para mais um Dom Talks e hoje eu estou aqui com um convidado especial que é o Marco Cardoso. O Marco que atualmente é diretor de estratégia e M&A da Cadmus e trabalhou durante muito tempo na Teleskin e além de outras indústrias farmacêuticas aí, que é o que a gente vai falar bastante aqui hoje, né, Marco? E quer fazer uma breve introdução aí? Quem é você? Para quem não te conhece, muita gente conhece, né? Mas para quem não conhece... Bom, só repetindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa É uma noite. situação nova, então vamos ver como é que a gente sai aqui, esperando trazer algum conteúdo que traga valor aqui para as pessoas, né? Bom, para quem não conhece, Marco Cardoso, já aposentado, mas sempre trabalhando, graças a Deus, né? Estou com 56 anos, muitos anos de indústria farmacêutica, conheço a ti, né, Rodrigo, justamente do mercado aí de algum tempo. Maioria do tempo como head de TI, de várias indústrias, desde multinacionais a nacionais, né, e agora com um novo desafio, na Cadmus, uma empresa de tecnologia, né, então vivendo tecnologia de um lado e agora vivendo a tecnologia do outro lado, né, então uma função diferente também, então tudo como novidade. Você sabe que eu não sei se eu comentei com você, eu cheguei a ser consultor da Cadmus no começo da minha carreira. Cara, já é a quarta pessoa que eu converso e falo assim, olha, eu já trabalhei na Cadmus. Acho que todo mundo do mercado de TI, de alguma forma, deve ter passado pela Cadmus. Cara. A Cadmus tem aí hoje quase mais de 1.000 funcionários, né? E trabalha quase todas as verticais de tecnologia. Uma delas é justamente a prestação de serviços de uma maneira geral de desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente acaba tendo aí muitos devs, agora tem uns nomes bonitos, na minha época era só programador e analista, né? Agora tem dev, UX, outras coisas mais, né? Mas eu acho que vem disso, né? Justamente de ter uma capacidade de colocar pessoas, de montar times, squads para as empresas muito grande, que tem muita gente que acabou passando por ela e provavelmente iniciando as atividades por ela, né? Eu lembro que eu trabalhava, eu acho que foi depois, inclusive, acho que foi, não lembro se foi antes ou depois da Interpharma, viu? Mas é que pela Cadmus eu entrei para fazer um projeto de consultoria em um hospital. Na época eu trabalhava com Unix, com AIX, com HPUX e tudo mais. Vamos começar a falar da idade agora. Exato. E eu entrei no hospital, fiquei acho que uns 6 meses pela Cadmus, depois acabaram me contratando lá, coisa que acontece no mercado, né? Depois acabaram me contratando, mas cheguei a trabalhar pela Cadmus. Acho que era bem no começo dessa onda de consultoria que a gente teve, né, na parte de TI, eu não lembro muito bem quando era, não, mas eu tinha uns 20 anos, cara. Ou seja, tem mais de 20 anos. Passa rápido. Passa rápido, passa bem rápido, né? A barba já denuncia um pouco. Barba, cabelo, tem mais forma de E agora como diretor, né, dessa parte de M&A lá e de inovação, quais são os seus desafios? Bom, primeiro o desafio de aprender, né? Você já me conhece há um tempo, né? Eu acredito muito nesse termo que tem sido utilizado recentemente, que é o lifelong learning, né? Sempre vendi isso para as minhas equipes de trabalho, né? Para todo mundo, os amigos, etc. Que eu acho que como eu fiz isso da minha vida, né? A minha vida foi aprender sempre. Era a leitura de revistas, de livros, de manuais. Então acho que isso acabou trazendo, né? A gente comentou um pouco antes aqui da abertura, né? Da gente vir de escolas públicas, e eu acho que o aprendizado, a leitura, para mim trouxe uma bagagem muito grande de conhecimento, né? E até acho que uma coisa legal de abordar aqui, recentemente você começou a se tornar mentor de um projeto social focado em ajudar o pessoal que está começando na carreira a ter um direcionamento melhor, né? Como é que você está se sentindo com isso? Cara, é uma experiência muito grata, né? Assim, de você trabalhar com pessoas que também têm dificuldade de encontrar colocação, de ainda não saber fazer seus currículos, né? E é muito interessante. A DPFL, né, que é da Periferia para Faria Lima, uma instituição criada pelo Tiago, que trabalha ali no Google, né? Tem sido muito bacana e eu peguei e falei assim, vamos começar devagar, peguei um mentorado só, né? E um mentorado que não é da minha área, uma área de marketing, e vim tentando estruturar ele para uma melhor posição do mercado ou para ser empreendedor, tem sido muito gratificante. Tanto que a própria organização gostou bastante do ponto onde nós já estamos, mas a ideia é até continuar com ele durante algum tempo aí, para poder levá-lo para uma boa situação. Eu acho que
é tentar devolver um pouco de tudo que a gente ganhou durante o longo da vida, né? A gente falou um pouco sobre zona de conforto, né? Sim. Em trabalhar como empregado, CLTista. A gente teve uma oportunidade muito grande, a tecnologia abriu as portas para a gente, né, Rodrigo? E acho que é devolver um pouco disso, né? Eu acho que é muito bacana. O primeiro, você sabe que o primeiro contato com o computador foi numa instituição sem fins lucrativos, que ficava perto da minha casa, chama Instituto Adolfo Kolping. Eu lembro que eu fui lá 3 ou 4 vezes para conseguir uma vaga num curso de informática que eles tinham na época. E foi aí que eu comecei a ter acesso. Então, eu acho que essas iniciativas são muito importantes, cara. E essas iniciativas, quando elas vêm ali na formação, acho que elas são mais importantes ainda. Elas abrem, né? Abrem a nossa visão, né? Abre a visão para o mundo, né? Para muita coisa que pode acontecer, né? Eu comentei contigo também antes, né? Que a minha primeira visão de trabalhar com tecnologia foi visitando uma indústria farmacêutica que meu pai trabalhava e na área dos CPDs, né? Aqueles IBM 4341 que ocupavam salas gigantescas. E numa coisa simples que me chamou a atenção foi impressão em papel timbrado, lá papel quadriculado, não zebrado, né? Papel zebrado ainda, né? Com um monte de caractere, vi um monte de figuras, né? Eu via figura de Jesus Cristo, via figura de carros, tudo impresso ali. Eu falei assim, que negócio bacana que é isso, né? E eu devia estar ali com uma idade entre 10 a 12 anos, então aquilo assim, eu falei, eu acho que esse negócio é um negócio que eu vou querer trabalhar, né? Se eu consigo fazer isso, consigo fazer desenhos com o computador, o que será que eu não consigo fazer? O que será que eu não consigo alcançar? E foi nesse ponto que você decidiu ir para a TI? Nesse ponto que me chamou a atenção, né? Foi nesse ponto que me chamou a atenção e de saber que existia, né? Eu acho que, de novo, a informação ela é muito importante. Hoje é tão fácil, né? Na nossa época não era tão fácil a gente conseguir informação. Teria que ir numa biblioteca, as revistas eram achar caras, o livro, né? As revistas eram caras, né? Hoje não, hoje você tendo acesso à internet, que a gente sabe que ainda muita gente não tem, mas você indo num lugar público que tem acesso à internet, você tem acesso a tudo hoje em dia. Então isso é um grande facilitador, principalmente para o processo de aprendizagem. E quando você entrou, você já entrou direto no setor farmacêutico? Não, minha primeira experiência foi no banco. Eu fui com os amigos, né? Naquela história assim, eu sempre, né, eu agradeço a tudo que meu pai fez até hoje, meus pais, né? Meu pai e minha mãe. Sempre me deram tudo aquilo que eu sonhava em ter, né? Chegou naquele momento que a gente quer ganhar um carro, né? E foi a única coisa que meu pai não conseguiu me dar naquele momento, né? E eu falei, bom, então não tem jeito, eu preciso trabalhar para comprar meu carro. E junto com os amigos nós fomos no centro de São Paulo. Foi uma história bem bacana que nós fomos fazer um teste, nem sabia para que banco era, não tinha nem carteira de trabalho ainda, Rodrigo, né? E fiz teste psicotécnico, dá até vergonha cobrir aqui, né? Teste de datilografia e tal, né? Eu já fiz curso de datilografia também. E acabei passando naquilo e fui chamado na época para trabalhar no Banco Real, que era um banco até de uma certa elite, né, na época. E eu falo que eu sempre dei sorte na vida. Então nesse dia eu já saí, tive que ir até o Banco Real, até a sede do Banco Real, que ficava na Avenida Paulista. E já bonito, né? Que ele tinha um hall no meio, né? Exato. E lá já, a primeira função foi de caixa, então eu já ganhava um salário razoável, né? E na época o banco era um grande empregador. E tinha muita tecnologia também no banco. Muita tecnologia. Basicamente eram os bancos. Basicamente era banco que tinha. Tanto que os bancos brasileiros até hoje são considerados bem diferentes de outros bancos no mundo todo. Acho que até os próprios Estados Unidos perde nessa área para a gente. Acho que a gente é muito mais avançado, né? Então lá eu conheci um pouco mais de tecnologia, trabalhando no banco, né? Já tinha coisas integradas ali, já tinham ferramentas bem interessantes, muito software já, né? Mas ainda também muito manual, né? Eu lembro que eu recebia listagem de manhã com saldo dos clientes e tinha que anotar na mão ali, conforme você ia fazendo movimentações durante o dia, para saber o movimento do dia. Caso um cliente viesse ali e precisasse tirar dinheiro, você tinha que ter uma noção do saldo ali na hora, né? E depois dessa experiência que você teve no banco, que eu acho que aí é um começo, né? Como a gente estava conversando aqui, nessa questão do computador aí, da questão da digitalização, começou aí para você? Na verdade foi o seguinte, eu no banco achei que o trabalho estava muito bom, mas eu também seguindo os passos do meu pai, achava que trabalhar numa indústria farmacêutica ia ser sensacional, né?
E aí eu entrei na Squibb, né? Hoje Bristol Myers Squibb, na época só Squibb, ali na João Dias, aqui em São Paulo. Uma multinacional muito grande, americana, né? E lá eu tive o primeiro contato com os microcomputadores, né? Eu falo, quando a gente fala em digitalização, realmente a gente fala como se fosse um termo moderno, né? Mas quando você fala que digitalizar é melhorar processo, aumentar a eficácia, eficiência das áreas de negócio, dos processos de uma maneira geral, a gente vê que isso começou muito antes, né? E justamente eu acho que a chegada da microinformática é que começa a trazer um boom muito grande, né? Eu lembro de ter lido um livro do Bill Gates, eu não me lembro o título, em que ele falava, né? Ainda nós vamos ter um computador na mesa de cada pessoa, né? Sim. Naquele momento, você deve lembrar, né, Rodrigo? Era uma coisa inacreditável que fosse acontecer, né? E hoje não só a gente tem na mesa, mas como a gente traz na mão algo muito mais poderoso do que a gente tinha naquela época, né? E eu me lembro muito bem, né, de que as pessoas costumavam pedir as coisas para o antigo CPD e demoravam muito para ser feitas, né? E naquela época eu acabei tendo algum destaque, porque o pessoal começava a pedir gráficos, planilhas, né, cruzamento de dados. Eu já trabalhava com estatísticas da indústria farmacêutica, muito de duas empresas muito conhecidas, que é o Close-Up e hoje a IQVIA, a antiga IMS, né? E um dos trabalhos assim que me foi pedido foi, olha, nós precisamos fazer uma reestruturação, né, na equipe de demanda, e nós vamos entregar aqui para vocês, né? E me entregaram os livros, né? Os livros de Close-Up e de MS, e me entregaram também os dados de IBGE. Olha, nós precisamos saber em que cidades a gente vai visitar mais médicos, visitar mais hospitais. E foi um aprendizado gigantesco aquilo, né? Fazer aquele trabalho. Eu me lembro, né? A situação com as chefias eram muito diferentes antigamente, né? Eu me lembro que era difícil de você ver um diretor, um presidente de empresa naquela época, né? E eu fui chamado para a sala da diretoria de marketing comercial da época, na qual ele pediu esse trabalho, né? E falou qual era o prazo que eu tinha que dar para entregar esse trabalho de reestruturação. E eu, né, sabe como é que é? Quando a gente é moleque, a gente é um pouco mais atrevido, né? E eu lembro de ter falado assim que eu entregava em algo, eu não lembro as datas exatas, mas como se fosse em 10 dias eu entregava, né? E naquela época ele falou assim, olha, moleque, né? Podia falar naquela época, né? E eu estou te dando o prazo que você necessita, eu só preciso que você me fale quando você vai entregar. Eu falei, então tá bom, eu te entrego daqui uma semana. Ele falou, tá bom, então daqui uma semana eu espero. O que aconteceu é que tive que varar algumas noites para entregar isso, né? Mas já usando, na época, ferramentas que são de tecnologia, né? Usava Lotus, usava DBase, né? De novo entregando a idade, né? Fazendo isso no microcomputador, onde as pessoas tinham muito receio da utilização, de quebrar aquilo, né? Sim. E lendo manuais, desenvolvi, entreguei aquilo, né? E isso me deu uma oportunidade logo de cara, né? Eu virei coordenador com 20 e poucos anos, eu acho que era de 20 para 21 anos. Então foi uma experiência, eu diria que foi a primeira experiência com digitalização, foi tentar melhorar esse processo. E de uma certa forma, quando você criava uma planilha, né, criava um banco de dados ali, você estava automatizando esse processo. Então se você tivesse uma pessoa para acompanhar depois isso, você poderia executar mais vezes, né, de forma mais rápida. Você acha que ao longo do tempo a gente foi criando, você acha que do ponto de vista de mercado assim, a gente foi criando nomes para as ondas para que houvesse um movimento de mercado, porque já existia essa parte da informatização que a gente teve ao longo do tempo, que é tornar as coisas digitais, já existiam de alguma forma. Mas você acha que é cíclico isso de mercado, a gente precisa criar coisas novas? Eu não tenho dúvida. Eu acredito que a nossa área ela é mestre em criar nomes e etc. para coisas até que já existem. É claro que de uma certa forma as coisas vão mudando, né? A gente vai falar um pouco mais para frente de outras coisas aqui que a gente envolve o nosso mundo de tecnologia, né? Então elas vão incorporando novas ferramentas, novas situações, novos processos que obviamente dão margem a essas criações. Mas eu acho que a nossa área ela é bem criativa nesse sentido. Ela permite com que a gente vá aperfeiçoando talvez as terminologias que a gente utiliza, né? E ficando cada vez mais próximo daquilo que está acontecendo. Eu acho que é muito mais um ajuste do que eventualmente uma coisa muito nova. E pensando nessa questão do que a gente... dessa sua trilha que você teve, né, principalmente aí no setor industrial,
Onde é que você acha que a gente começou a capturar ganhos assim no setor? Você acha que foi com a implementação de ERP, quando a gente passou a ter operações mais informatizadas na parte logística? Onde é que você acha que a gente passou a ter pulos de eficiência aí em relação à implementação de tecnologias digitais? Rodrigo, quando eu penso na minha função, quando eu comecei ali, eu saí dessa multinacional que foi a Squib e fui para um laboratório, que é o Laboratórios Baldatti, né, uma empresa brasileira, mas de origem italiana, né? Entrei também na chegada dos primeiros microcomputadores lá, né? E eu Eram caríssimos, né? Caríssimos, caríssimos. Tanto que o primeiro veio da própria Itália, porque aqui no Brasil era difícil de comprar alguma coisa. E acho que quando a gente fala de digitalização, o primeiro processo que melhorou isso, principalmente para nós aqui no Brasil, foi quando a gente começa a falar de globalização lá nos anos 90, onde a gente passa a ter acesso maior, né, a equipamentos, né? Nós tínhamos reserva de mercado aqui, para quem não sabe, o Brasil não podia trazer computadores de fora, né? Eram produzidos aqui, tanto que nós tínhamos empresas como a Cobra, computadores brasileiros, né? E outras tantas. Itautec também foi Itautec, nessa época, né? Foi nessa época também, né? Microtec, então nós tivemos várias iniciativas aí, mas a gente não tinha competitividade para isso, né? Na época, então as coisas eram muito caras, então era pouquíssima tecnologia que a gente conseguia trazer dentro das empresas, né? E eu acho que todos os avanços tecnológicos foram importantes, Rodrigo, nesse processo que a gente fala de digitalização. Por exemplo, lá no Baldatti, eu lembro que o primeiro computador que a gente teve, então, foi lá um PC XT, alguma coisa assim, que a gente pendurou lá uma placa multisserial e usava um software e desenvolvia numa linguagem chamada MUMPS, né? E foi uma grande escola trabalhar com desenvolvimento. Eu sou muito grato com isso. Como será que você tinha terminal burro Exatamente, tinha terminal burro nas prontas, né? Para quem não sabe, o terminal burro não fazia nenhum tipo de processamento. Você só entrava, quase uma máquina de digitar, né? Basicamente era isso, né? E aí ia para o computador de informação e lá se processava isso. E você imagina que nessa condição eu cheguei a ter 17 computadores conectados. E não era rede ainda, né? Era só uma placa que distribuía depois tinha terminal burro na rede, né? Isso, exatamente. E aí depois começa a chegar a parte de redes de computadores, com a rede Novell, depois a Microsoft veio atrás. Então, tudo isso eu acho que fez parte desse movimento de melhoria de processos, porque a gente começa a trabalhar em conjunto, né? A gente começa a ter um pacote Office nas máquinas lá, onde você começa a criar os seus documentos, você consegue compartilhar esses documentos, né? Você ainda não trabalhava em conjunto, ainda tem muito disso, apesar de todos os avanços, né? As pessoas ainda acharem que os documentos são seus e não os documentos são corporativos, e a gente vai falar aí, acho que de dados para frente, e isso é muito importante, muito relevante. Mas todas essas ondas de tecnologia que vieram com a internet, né? As placas de fax modem, as conexões internet, eu acho que fizeram parte desse processo de digitalização, porque em cada momento você foi melhorando alguma coisa, né? Eu me lembro, como eu estava dizendo, a melhor coisa que eu acho que teve para mim fundamental foi ter sido analista de sistemas, sentar com a pessoa da contabilidade e entender como é que desenvolvia o sistema contábil, como é que eu desenvolvo contas a pagar, contas a receber, custos. Então, essa primeira onda, né, de digitalização aconteceu lá atrás, com a gente desenvolvendo os programas e entregando para a área de negócios, de modo que eles conseguissem processar pelo menos de forma mais rápida e mais assertiva, né? Só que na época a competição que existia era muito diferente da competição que existe hoje, né? E eu acho que é aí que vem as mudanças de nome, porque naquela época, né, eu estou falando aí nos anos 90, antes do ano 2000, quando a gente falava de competidor, você estava falando de gente do seu próprio segmento, né, de empresas que estavam no mesmo bairro, né, ou mesmo que fossem outros negócios do seu vizinho, né, você tinha um bar, o teu vizinho tem um outro bar, as coisas estavam muito próximas. Hoje não é assim. O seu competidor pode vir de qualquer mercado, pode vir de qualquer distância, né? Inclusive isso está mexendo inclusive com o mercado de trabalho, né? Hoje a gente pode trabalhar para onde a gente quiser. Sim. Né? Então por isso que eu acho assim, a adequação dos nomes de tecnologia são importantes para a gente entender as fases. Mas a digitalização existe desde lá de trás com esses processos. Até pegando esse exemplo que você deu e materializando isso, né? É como se a gente pegasse, por exemplo, às vezes essa questão que se você tem uma empresa de repente, que como muitas no setor, que ele tem de repente uma linha de
de cosméticos, alguma coisa assim, né? Aí você tem às vezes uma pessoa que é um influenciador utilizando uma tecnologia digital, que é tipo um Instagram, um celular e tudo mais. Ela começa a ter tanta relevância que ela lança uma marca própria. Ou seja, o competidor ele nasceu de um mercado totalmente diferente do que você estava olhando, né? Exato. E é por isso que a gente acaba falando de transformação digital, né? Quando a gente entra com um assunto, né, e muda o nome de digitalização para transformação digital, é porque aí a gente já está envolvendo essa camada de negócio, a gente está transformando o negócio, né? Você citou um exemplo, mas eu gosto muito do exemplo do Zé Delivery, sabe? Isso aí é aquele de bebida? Daquele de bebidas, né? Quando você pensa que a Ambev comprou essa startup de entrega de bebidas, espera aí, a Ambev ela vende bebidas, né? Tanto alcoólicas como não alcoólicas, né? Por que ela compra um software de entregar bebidas, né? Primeiro, porque ela viu um grande potencial naquilo, não deixava de ser um concorrente, e agora, mais inteligente é ela mudar o negócio dela, de modo que o Zé Delivery entrega não só produtos da Ambev, mas como de seus concorrentes. Só que ela lidera esse processo transformacional. E é por isso que a gente começa a usar essa migração de digitalização para transformação digital, porque você consegue transformar o seu negócio. Então, para dizer que você está realmente fazendo transformação digital, você precisa estar transformando o seu modelo de negócios, né? Ou acrescentando modelos de negócios diferentes daquilo que você já fazia. Você acha que a transformação digital é quando eu começo a juntar vários processos de digitalização? Ou seja, nesse caso, por exemplo, você acha que nesse caso é uma coisa que é envolvida com dados, por exemplo? Ou seja, a partir do momento que uma indústria tipo a Ambev faz isso, ela acaba tendo mais acesso a dados, isso torna a operação dela melhor? Mas onde é que você enxerga que existe essa diferença entre o que é uma tecnologia que torna algo digital e onde a gente consegue ter uma transformação em si? Vamos usar o exemplo do IoT, né? Por exemplo, na implementação da indústria farma que a gente conhece bem, né, Rodrigo? Eu colocar a IoT lá nas minhas linhas de produção e começar a mensurar, certamente vai me trazer resultados ali na produção que são mais consistentes a respeito da nossa capacidade produtiva, da melhoria de processo. A partir do momento que você consegue medir, você vai conseguindo fazer ajustes nos seus processos. Mas isso não transformou a empresa ainda, não transformou o negócio da empresa, não mudou o negócio. Então, a aplicabilidade de todas as tecnologias fazem parte da transformação digital. Mas eu creio que ela é muito mais do que isso. A gente está falando de cultura, a gente fala de pessoas envolvidas, né? Se a gente fala de pessoas, fala de cultura, na verdade, né? Então, você tem que ter ideias de trabalhar de formas muito mais ágeis, aí a gente tem que falar de metodologia ágil. Então, na componentização da transformação digital, eu acho que você tem vários componentes. Você tem lá necessidade de metodologia ágil, você vai ter que mexer com as pessoas, com a cultura, né? E você tem as tecnologias. Sem todo esse arcabouço, você não tem transformação digital ainda. Senão você tem tecnologia aplicada, que faz você melhorar um determinado processo, né? Uma determinada função que você faz dentro da organização. Mas a transformação acontece quando você começa a operar em mercados diferentes ou de forma diferente. E você acha que isso às vezes existe alguma dificuldade relacionada a esse processo de transformação, que ela pode ser ligada à cultura? Ou seja, você tem que ter uma cultura capaz de absorver a necessidade de mudança, de receber a necessidade de mudança? Ou você acha que isso é uma coisa que realmente vindo do top-down ela consegue estabelecer? Eu acho que mudanças top-down também funcionam. Elas também funcionam. Mas eu acho que a melhor maneira é conscientizar as pessoas do que está acontecendo, né? Que é um processo educacional importante dentro da organização. A gente vê que empresas tradicionais no mercado sumiram, né? Se a gente olhar varejo, então, é uma coisa assim absurda. Os varejos não se condicionam a ficar, hoje em dia, mais que 10 anos eles somem. Estranho, né? Muito estranho, né? Quer dizer, como é que o movimento se dá? Às vezes você tinha lojas antigas, gigantescas, redes que da minha época sumiam. Mapping, Mesbla, né? Como é que essas redes sumiram, né? Como é que uma Kodak, né? Uma empresa que tinha alta tecnologia, sumiu? Para ver que não é só a tecnologia que tem, né? Muito é usado em cima desse exemplo da Kodak, eu acho que ele é bem
ele é bem didático, né? Quando a gente sabe que a tecnologia digital para foto digital nasceu dentro da própria Kodak e foi deixada de lado por causa da vaca leiteira, que eram os filmes, que era, né, as máquinas, etc., você vê o grande erro estratégico que existe nas organizações em não implementar e não olhar para o mercado futuro, né, o mercado de tendências. E eu acho que quem trabalha com tecnologia também tem esse viés lá de muito tempo atrás, de ficar olhando para frente do que vai acontecer, né? E isso ajuda bastante a implementar essa questão da transformação digital. Porque você olhando essas tendências, você começa a e entendendo dos seus processos dentro da empresa, você começa a entender como é que essas tecnologias se encaixam e como é que isso vai transformar o negócio, né? Você acha que dentro você tem, às vezes, pessoas que elas não... que elas se sentem confortáveis com aquele status que é o que a gente tem hoje, o status quo ali que a gente fala? Não tenho a menor dúvida disso. Quanto mais na zona de conforto a gente está, mais risco a gente vive, né? Nós estávamos comentando antes aqui de começar, né, essa questão de ser empreendedor ou não, né? Quando você não tem alternativa, é muito mais fácil você ser empreendedor, né? Exato. Né? E eu acho que nas organizações é a mesma coisa. Quanto menos você vê risco no seu negócio, mais estável você vai ficando. E eu acho que a indústria farmacêutica, de uma forma geral, demorou bastante tempo para reagir à transformação digital. Tanto que eu acho que ficou muito para trás aí, relacionado a outros ramos de negócio, outros setores, né? Acho que vem correndo atrás, vem correndo bem atrás, né, do assunto, mas ainda assim acho que ainda fica devendo, né? Eu, né, numa das experiências mais recentes, né, tive a oportunidade de levar para a área de P&D na época, né? Falei assim, vamos tentar fazer uma implementação do P&D usando inteligência artificial. Né? Eu vi isso aí, né? Esse foi um case da TerraSkin, ganhamos prêmios lá pela utilização do Watson, né? Mas ainda podíamos ter ido muito mais a fundo nisso. As empresas ainda, certamente outras estão mais adiantadas, né? Mas podíamos ter ido muito mais a fundo nisso, né? Porque faz realmente a mudança no negócio. Você entregar hoje muito mais rápido o que precisa para o mercado, porque isso eu acabei não colocando quando eu estava falando de tudo aquilo que leva à transformação digital. O principal é trazer o cliente para dentro dessa questão. A gente precisa saber o que o cliente quer, porque hoje, mais do que nunca, o cliente é que manda, né? Porque você tem que fazer exatamente o que ele quer, na hora que ele quer, com a personalização que quer, né? A gente fala hoje em dia de maximização da personalização, né? É você entregar aquilo que ele realmente quer na hora que ele pretende. A Amazon faz muito bem isso, né? Eu lembro de testes que a Amazon estava fazendo, eu não sei como é que continua isso, mas dela mandar produtos para casa dos clientes sem eles terem pedidos, né? Baseado na estrutura de dados que ela tem, de aquisição, de fusão, daquilo que consulta, né? Então, acho que isso é de extrema importância. Trazer esse cliente para dentro desse calabouço de transformação digital é o que faz a mudança, é o que faz ela acontecer, mais do que qualquer processo interno. E a gente até tem trabalhado bastante com esse processo de digitalização agora, e uma coisa que eu percebi ao longo do tempo e que vem de encontro isso que você falou dessa questão do conforto, é que a gente evoluiu muito fora, né, muito fora no mundo, né? Eu até outro dia eu fiz uma palestra sobre digitalização e eu dei um exemplo, né? Eu falei, em 1970 e 80 você tinha um guia de ruas. Em 1947 você teve páginas amarelas. É assim que você encontrava o endereço, é assim que você encontrava um endereço comercial, por exemplo, alguém, tudo mais. E ao longo do tempo você substituiu esse guia de rua, essas páginas amarelas, por um GPS no carro, depois por um celular, e você fez tudo isso, né, até chegar hoje que você não tem mais aquilo, né? Antigamente a gente estava com guia de ruas no carro, né? Sim. Hoje você procura tudo no celular. Se a gente evoluiu tanto fora, por que na manufatura a gente evoluiu tão pouco, né? A gente continuou fazendo os processos de manufatura dentro do setor, farmacêutico especificamente, né? Da mesma forma como fazíamos em 1970 e 1980. Mudou o equipamento, mas ele ainda continua cheio de papel, cheio de controles manuais, né? Essa provocação que eu trago. Como é que a gente mudou tanto fora e dentro ou não? Eu acho que muito tem a ver com a própria regulamentação. Né? Nós sabemos que não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo,
a regulamentação em papel ainda é muito exigida, e isso acho que atrasou um pouco o processo, porque é uma série de fatores, não é só Acho isso, que é um claro, deles né? é as margens que são sempre confortáveis, né? E de novo, a zona de conforto, né? Para que eu vou mexer naquilo que está funcionando? Se eu sei que funciona, vamos deixar assim. E eu acho que esse é o grande erro das corporações, é justamente esse pensamento. Esse Vamos dia você deixar publicou assim. alguma coisa no LinkedIn falando disso, né? Ou seja, do que tira essas empresas do status de não fazerem, não correrem atrás disso, né? Porque eu não consigo entender. Assim, eu não sei se você se lembra daquela época em que falavam para nós que éramos de tecnologia, olha, você tem que entender do negócio. Você tem que entender do negócio. E eu sempre uso esse exemplo, né? Você deve ter tido oportunidades como programador, analista, Rodrigo, assim como eu também tive, de sentar com o cara de marketing, sentar com o cara do comercial, de sentar com o cara do financeiro, de sentar com o cara de logística, com o cara da produção e entender do negócio. Né? A gente talvez não tenha profundidade de conhecimento de um setor de logística, como obviamente tem um cara que vive disso. Vive todo dia. Mas a gente conheceu a maioria dos processos, a gente entende. E aí a gente começa a olhar para a tecnologia e ver onde é que a gente consegue aplicá-la dentro desse processo. Né? Então a gente ouviu muito isso e a gente acabou aprendendo no dia a dia. Hoje eu acho que existe uma falta de entendimento, e aí a gente vai entrar no setor educacional, que também é um que pouco evoluiu, né? Você olhar que as pessoas não aprenderam tecnologia ainda. Né? Ainda muito se fala, né? A gente tem uma lista de tecnologias, realidade virtual, realidade aumentada, né? IoT, tem cloud computing, então para muita gente, né? Agora ainda vem metaverso, vem essas coisas, fica um negócio assim na cabeça das pessoas, elas não entendem, muita gente não entende ainda do que está acontecendo, do que existe disponível. Mesmo já tendo alguns anos, a gente já fala de cloud computing há alguns anos. Sim, bastante. Né? Mas tem gente que ainda não entende sobre esse assunto. Né? E você imagina, antigamente a gente precisava, né, contratar servidores, contratar discos, contratar rede, comprar um monte de coisa extremamente caro. Hoje você compra isso como serviço. No cartão de crédito. No cartão de crédito, pagando às vezes tarifas muito inferiores. Né? Uma coisa não elimina a outra, tá? Eu acho que, por exemplo, o cloud computing não elimina um on-premises. Eu acho que, de novo, tudo é uma questão de balanço e equilíbrio para cada função, para cada necessidade. Né? Mas a necessidade é muito grande dos gestores, de uma maneira geral, entenderem de tecnologia. Porque a tecnologia acabou permeando todos os negócios. Né? E é isso que aconteceu com a indústria farma, quando a gente fala ali, por exemplo, de toda a papelada que existe ali. Então, além da regulamentação e toda a questão de continuar na zona de conforto, precisa que as pessoas que estão aí relacionadas com aquelas áreas estudem tecnologia. Eu acho que nos cursos efetivos que se tem hoje em dia, hoje já tem algumas coisas aparecendo, tem que ter uma cadeira de tecnologia, né, de informatização, porque uma pessoa que faz administração hoje, se ela não vê tecnologia, ela não está vendo o futuro das organizações. Tem até uma questão de que o pessoal fala muito que a questão do saber programar em si vai ser uma habilidade que vai ser necessária para outras profissões que não só a profissão de programador. Principalmente por causa da lógica, né? E a lógica te leva a várias decisões mais fundamentadas, né? Muita gente fala, né, sobre eu tomar decisões ali por impulso, pelo meu feeling, né? E a gente vai falar talvez de cultura de dados aqui, né? E eu acho que é super importante você ter feeling, né? Você ter percepções, a gente tem conhecimento, quanto mais você vivencia, mais você vai tendo percepções do seu mercado, dos seus produtos, da própria tecnologia. Mas o fato de você estar ali aprendendo, né, sobre tecnologia, trazendo essa questão da lógica, isso vai te ajudando a tomada de decisões também. Né? Então, acho que as coisas elas se entrelaçam aí para realmente a gente conseguir implementar essas tecnologias dentro do ambiente. Né? E aí a indústria precisa correr atrás disso. E aí as pessoas precisam correr atrás disso, atrás desse conhecimento. E essa questão relacionada a uma cultura de tomada de decisão voltada a dados, quais foram os desafios que você teve assim que tornaram a sua jornada mais fácil aí? Olha, o que eu vejo
que ainda existe hoje, de forma muito grande, na maioria das organizações, são silos da informação. Todo mundo entende, e é verdade, a informação se tornou talvez o ativo tão ou mais importante, às vezes, do que o produto ou serviço que você tem para produzir, né? Todo mundo usa a máxima, né, de que dados são o novo petróleo, né? Isso foi capa da revista The Economist e aí por diante, né? E é a pura verdade. Quando a gente olha lá, a gente volta alguns anos atrás e olha lá o rol das maiores empresas, não tinha nenhuma empresa de tecnologia ali, né? Elas até usavam tecnologia nos seus negócios. Então, quando você pensa numa empresa petroleira, por exemplo, vamos ao caso aqui da Petrobras, mesmo lá atrás, ela sempre usou muita tecnologia, né? É um processo, né, de extração do petróleo, ele necessita de tecnologia, precisa de gente que realmente tem um conhecimento muito grande daquilo que está fazendo. E até dados para você saber onde furar o poço. E dados para onde furar, né? Então, você já tinha isso, né? Só que a quantidade de dados, a partir do momento que a gente entra com a internet, que entra os dispositivos aí de IoT, né? Hoje, esse relógio que eu estou usando aqui, que não custa R$500, ele tem uma quantidade de informações sobre mim maior do que qualquer médico podia ter ao longo da vida, né? E essa informação toda, aumentando exponencialmente, como aumenta, e mostrando, né, que essas empresas, né, hoje você olha para as empresas, perdi um pouco o fio do raciocínio aqui, mas quando a gente olhava lá as empresas que eram líderes, né, no mercado antigamente e olha hoje, você vê que a maioria das empresas que são líderes são aquelas que têm acesso às informações, né? Não é à toa que Google, Amazon, a Meta, né, independentemente da dificuldade que estão passando agora recentemente, elas são as empresas mais valiosas. É porque elas sabem exatamente o que a gente quer, elas sabem mais do que a gente mesmo sobre nós, né? Eu acho isso perigoso e fantástico ao mesmo tempo, né? Eu vi uma frase que falou assim: se você não está pagando, você não é o... Você é o produto, né? Não é o consumidor. Exatamente. Né? Então, assim, é extremamente perigoso. Mas o que acontece é que dentro das empresas, você tem os silos das informações. E aí, quando a gente falou sobre cultura, se um top-down funciona, às vezes funciona um top-down falando, olha, gente, eu não tenho mais, eu quero criar um data lake, um data warehouse que seja corporativo, onde eu possa trazer todos os sistemas da organização para dentro do mesmo warehouse. Porque, né, falando de farmacêutica, por exemplo, toda a minha carreira, né, de ter passado por várias, o que a gente via era o seguinte: não, a área de marketing trabalha com um banco de dados aqui. A área comercial tem outro banco, né? Isso quando elas não eram geridas pela mesma pessoa, então você tinha separados. A área de indústria, né, o financeiro tem lá o seu RP, mas cada um puxa, gera suas estatísticas, e aí você começa a ver informação que vem de fontes diferentes, com resultados diferentes, né, vivenciando assim, você vai para uma reunião com 2 números. Aí os 2 números vêm às vezes da mesma base, mas com informações diferentes. Então, a necessidade de trazer isso tudo para um warehouse corporativo é que vai fazer primeiro para a empresa virar uma empresa com foco em ser data-driven. Sem esse movimento de trazer tudo para um ambiente só, onde possa ser gerido, possa ter governança, a gente vai continuar tendo aí diferença de informações entre as áreas. E isso é difícil de quebrar. Isso é mais difícil. E pensando até nessa situação que você falou, às vezes a pessoa responsável pela produção, ou seja, por entregar o produto, seria bom se ela tivesse uma informação de demanda para tomar uma decisão mais rápida ali sobre o que ela fabrica ou não. Sem dúvida. Ou até para questionar uma decisão de que alguém colocou uma ordem de produção ali que não vai atender a demanda, né? Ou seja, não vai. Você tem um produto que está faltando no mercado, né? Ou seja, se ela tem esse acesso à informação, né? Sem dúvida, né? E isso é que você está colocando é de tão relevância. Na última empresa que eu trabalhei, né, que foi a Teraskin, a gente implementou um projeto para criar um warehouse corporativo e a gente misturou os dados de sellout, de sell-in, né, de demanda e de venda. Esses dados que só o marketing tinha, né? Exatamente, né, dentro do mesmo ambiente, né? E levar essa cultura para dentro da organização demanda tempo ainda. Por mais que você junte isso. Por isso que eu falei assim, a tecnologia talvez seja um dos pontos mais fáceis de serem resolvidos. Você escolhe a tecnologia, hoje tem várias. Tem tecnologias várias que te permitem você criar coisas fantásticas, né? Então você traz esses dados para o mesmo ambiente, mas o que acontece é
as pessoas têm consciência de onde vêm os dados, de como eles estão trabalhados, né? Nós recebíamos dados das estatísticas, né, das duas empresas mais famosas de mercado aí, com D-2. Né? Isso significa que hoje é dia 16, né? Então nós estaríamos recebendo hoje o arquivo com datas de dia 14. Então você imagina eu conseguir levar esse dado lá para o meu ambiente de produção? Eu consigo estabelecer isso hoje. Né? Eu consigo pegar com 2 dias de defasagem, e ainda eu lembro que nós fizemos com uns cálculos matemáticos, e nós fizemos a previsão de demanda até o final do mês, com nível de assertividade de mais de 97% por SKU, assim, 97, 98, 99, números altíssimos assim para quem montou uma estratégia ali. Quer dizer, a gente podia usar aqueles dados de demanda para fazer o forecast, para fazer, na verdade, o nosso trabalho de PCP. Ainda assim, nós ainda não estávamos nesse nível, mas nós já tínhamos criado uma estrutura que permitia fazer isso. E quando você faz isso, você diminui, por exemplo, seu custo de estoque, né? Compra as coisas de forma mais assertiva. Não vai fabricar produto que vai ficar parado em detrimento ao outro que você deveria estar vendendo, né? Exato. E isso é tão importante, Rodrigo, mas ainda não entrou na cultura das organizações de que a gente precisa fazer com que a informação seja, de certa forma, pública dentro das organizações. Né? Então, como você comentou, o cara lá da área de produção, ele tem que ter acesso ao dado da demanda. Deixa ele entender bem sobre esse assunto. Quanto mais as pessoas entenderem dos processos e das informações, mais assertivas elas vão ser. E quanto mais real-time você conseguir ter essa informação, mais ágil você vai conseguir ser no mercado. E eu acho que essa dinamicidade do mercado, aí voltando a falar de transformação digital, né, é que movimenta as coisas. É por isso que a gente usa esse termo transformação digital, porque você tem que ser muito ágil hoje em dia. Né? E para ser ágil tem a componentização toda que a gente falou. Tem tecnologia, tem metodologia, tem um monte de coisas que a gente carrega aí para dentro da organização. Você acha que uma iniciativa desse tipo, ela na verdade ela acabou tendo mais vantagem pelo fato de você ter vindo de uma formação profissional que começou pela parte dos dados? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. O fato de ter trabalhado, né, desde o começo com dados e com tecnologia, eu acho que facilitou muito esse entendimento. E eu sempre fui a favor disso, né? Teve várias empresas que eu passei em que gestores diziam, não, essa informação não pode passar, essa informação não pode ser pública. Eu acho que esse é um grande engano. Quanto menos as pessoas sabem, né, mais elas começam a agir, vamos dizer assim, no chute, né? Não, deve estar acontecendo isso, deve estar acontecendo aquilo. Aí você dá amplitude para a rádio peão dentro das organizações, justamente porque você não é transparente com a informação. Né? Ou as pessoas estão se protegendo às vezes, né? Também tem isso, né? Também tem isso. Se ninguém fizer nada, estamos aqui. E aí entra uma outra questão, né? É que as organizações não veem que o erro não pode ser visto como uma coisa ruim. Né? Eu falei sobre chefias no passado, né? Sabe, a gente era pressionado, falavam palavras pra gente que hoje se falasse, né, você recebe um processo, né? E eu acho que foi um grande aprendizado ter ouvido um monte de bobagens que eu ouvi no passado, porque eu sei diferenciar hoje um determinado comportamento, como ele deve ser, do que foi no passado. Né? Errar não tem problema. O problema é quando você insiste no erro. Né? E eu acho que aí entra um pouco da questão da metodologia ágil, que permite com que você erre, mas erre rápido para você corrigir. Né? Você entregar os MVPs, né? Quer dizer, você entregar aquele mínimo valor de produto, de serviço, o mais rápido possível para você ir corrigindo. A indústria do software mostrou isso, né? Ninguém admite mais você fazer um projeto que demore 1 ano, porque quando você terminar o projeto já apareceram mais 2, 3 tecnologias, já mudou a versão, já mudou tudo. Então, não tem mais como você agir dessa maneira, né? E agora nesse desafio que você tem agora aí nesse novo chapéu, você enxerga que a gente tem bastante espaço no mercado, e aí falando de forma geral, tá? Não só de indústria, para a adoção desse novo, vou dizer, um novo meio, nova forma de pensar, né? Ou seja, de você entregar peças menores, ou seja,
partes menores para ir alcançando o resultado em detrimento daqueles projetos que a gente sabe que eram enormes, demoravam 2 ou 3 anos para dar algum resultado, às vezes você chegava lá no final de 3 anos e ainda tinha problema? De novo, né? Eu nunca acredito no 8 ou no 80. Eu acho que existem situações para cada momento, ou para cada tecnologia, ou para cada processo, né? Vou usar um exemplo. Eu já ouvi falar de implementação de SAP com metodologia ágil, mas eu não me aprofundei no assunto para saber se as empresas tiveram sucesso ou não com isso. Então, talvez o modelo waterfall para esse tipo de situação ainda talvez seja viável, né? Você vai construir uma ponte, talvez ainda seja viável esse tipo de construção. Então, eu acho assim, não dá para abandonar uma coisa ou outra, mas sem dúvida nenhuma, acho que a empresa que não pensar em metodologia ágil é mais uma das empresas que não está olhando a tendência do futuro, né? Porque você às vezes tem construções muito pequenas, várias construções pequenas que você acaba transformando num projeto grande e você não acaba não entregando, né? E o perfil do profissional também acho que mudou um pouco, né? Porque hoje por exemplo, se a gente pegar esse pessoal mais novo, se você às vezes tem um projeto muito longo, capaz de você começar o projeto e terminar, você não tem as mesmas pessoas. Se ele demorar um ano, provavelmente você vai ter 3, 4 pessoas diferentes, dependendo da situação. No caso de tecnologia, isso tem sido muito comum, né? Aí a gente vai abranger um outro aspecto. Está no mercado que vocês estão, tem uma questão, né? muito importante, a questão do recurso humano, né? Como é que você contrata, mantém, motiva enquanto está ali, né? Para que você tenha um aproveitamento maior ao longo do tempo, né? Por isso que lá na Cadmus a gente trabalha, né? Casa de ferreiro não pode ser espeto de pau, né? Então a gente trabalha muito com metodologia ágil, né? A gente tem os squads para tudo que é feito ali dentro, tudo. Desde a discussão da estratégia ela é feita com squad, né? É feito com OKR, é feito com todas essas práticas atuais, né? Porque não há como você não incorporar isso dentro da organização. É o que eu falo assim, talvez você não use para todos os projetos, você não use para todas as situações, mas que você precisa colocar em pauta e começar a utilizar muito rápido, precisa. Na verdade, de novo, não é muito diferente da gente fazer um PDCA, né? Você faz um estudo daquele processo, você melhora um pouquinho, e depois você mede de novo e você melhora um pouquinho. Então tem a ver com Lean, tem a ver com PDCA, com Kanban, tem a ver com todas essas palavras que a gente já conhecia do passado, né? E que agora entra dentro dessa história da metodologia ágil. Agora não, porque o manifesto ágil ele é bem antigo, né? Mas a aplicabilidade só se fez mais presente hoje por causa dessa velocidade que a gente vive no mundo. Eu acho que foi muito legal o exemplo que você usou dos mapas, né? De a gente usar o livro lá dentro do carro para os mapas. Eu lembro. Eu era office boy, eu ficava andando aquilo às vezes na rua, para você saber onde era a rua. Porque veja quanto tempo, né, a gente ficou com esse material, quantos anos a gente usou esse tipo de material para se localizar. Depois, em quanto tempo entrou o GPS e o tempo que ele viveu, né, até o aparecimento dos Waze e dos Maps da vida. Né, assim, é um tempo de vida muito curto. A gente ficou 40 anos com o guia e com o GPS e a gente ficou 5, sei lá. Né? E com preços altíssimos, né? Na época ainda, né? Era muito caro. Você tinha que atualizar tudo mais, aí ficou 5. Depois veio o celular, matou também. Então, quer dizer, toda essa tecnologia fez mudar e aí a metodologia ágil ela é muito importante para esse processo, nesse processo de mudança, de quebra de paradigmas mesmo, né, de disrupção, porque você vai começando a entregar pequenas partes e de repente você vê que aquilo não traz mais valor. Então a metodologia ágil te ajuda a entregar valor naquilo que você precisa. Voltando ao exemplo de SAP, eu me lembro que, obviamente não foi usando metodologia ágil, mas lá na própria Teraskin, quando nós estávamos no projeto, chegou um momento que nós tínhamos prometido, né, foi logo que eu entrei, em 2011, eu tinha prometido entregar o projeto ali, por exemplo, dia 1º de julho, eu não lembro as datas exatas, mas se eu não me engano foi isso. Só que quando foi ali lá para o final de maio, né, eu vi que eu ainda tinha tanta coisa para entregar que eu falei assim, se eu não fizer o Go Live em 1º de julho, eu não vou conseguir entregar mais essas, sei lá, tinha 40, 50 demandas ainda de atualizações que o pessoal queria ali, ou de funções no SAP. Eu lembro que eu sentei com a diretoria, isso é de uma certa forma pensar em metodologia ágil, do que dessas 50, sei lá, ainda alterações que nós precisamos fazer, o que é primordial para a gente entrar? De repente foram escolhidas 10, e aí a gente cumpriu o prazo de fazer o Go Live ali e continuou mexendo. Se a gente não faz o Go Live, certamente iam aparecer outras tantas, como apareceram ao longo do tempo.
outras necessidades. Por quê? Porque o negócio não para de mudar. E hoje, cada vez mais rápido. E aí a necessidade das pessoas se adaptarem a ter um change management muito forte em cima de todas as ações, né? E quando a gente fala dessas tecnologias novas que a gente tem, né, que eu citar algumas aqui, com certeza você vai lembrar de outros, tipo metaverso, blockchain, realidade virtual, realidade aumentada. Qual dessas você acha que elas acabam tendo mais potencial para a gente num curto espaço de tempo? Eu tenho até algumas opiniões sobre algumas, uma especialmente o metaverso, que até a gente vai vamos discutir isso aí. Mas outras, eu acho que muitas têm utilidades que são visíveis agora para diversas coisas. Por exemplo, blockchain para mim é uma coisa que realmente é bastante significativa em termos de evolução. O metaverso eu acho que ainda a gente precisa encontrar alguma coisa, né? Às vezes a gente tem a questão de que a gente está buscando uma utilidade para a tecnologia, né? Não uma tecnologia para resolver alguma coisa, né? Mas assim, em relação a todas essas que a gente tem hoje, inteligência artificial, IoT, qual que você acha que a gente tem maior possibilidade de aplicação e de ganho, assim, num curto espaço de tempo? Olha, eu acho que sem dúvida nenhuma, inteligência artificial, machine learning, já estão sendo utilizadas e já estão trazendo dividendos para as companhias, né? Quando você pensa em usar inteligência artificial ou machine learning para entendimento dos seus dados, né? Não só as funções matemáticas mais simples que a gente tem aí, estatísticas, eu acho que você já está trazendo mais informação para dentro do negócio. Até porque hoje são, eu não vou dizer infinitas variáveis, mas são muitas variáveis para você entender o comportamento de um consumidor ou de um negócio, né? Blockchain, eu também acredito muito na utilização de blockchain para o futuro, cada vez mais. Essas questões hoje de contratos, de contratos de uma maneira geral e tem um amigo que fez aí um projeto da Câmara Árabe, né, de comércio, todo em blockchain. Então, quer dizer, as transações entre países estão sendo feitas em blockchain, né? É um negócio muito interessante o projeto que ele fez ali, né? E eu acredito, né, e estou tentando convencer alguém, vou até jogar aqui para a plateia, para ver se alguém quer entrar nessa máxima comigo. Para mim, por exemplo, todos os dados que a gente tem hoje a respeito dos nossos médicos, as nossas prescrições e etc., né, deviam estar em blockchain, porque de um determinado modo, se eu quisesse consultar todas as minhas prescrições desde que comecei a receber uma prescrição quando eu era criança, né, a gente tem tecnologia barata disponível para fazer isso, né? Acabar com essa coisa de eu compro um medicamento sem prescrição. Amigo, se você tiver isso tudo informatizado em blockchain, não vem me dizer que as pessoas hoje é difícil achar alguém que não tem um celular. Hoje é muito fácil você chegar, existe produtos no mercado, né, que você leva a sua prescrição aqui, né? Tem um projeto que chama PharmaLedger. Só que não ouvi falar. Só que ela não é em blockchain, né? Se você tem isso em blockchain, você tem uma segurança muito maior, né? Então, pelo menos até hoje não descobriram uma maneira de burlar o blockchain, né? E, poxa, se a gente tivesse a prescrição, os nossos exames, tudo que fosse, né, toda a nossa camada de saúde no blockchain, toda a cadeia produtiva ia ganhar. A indústria farmacêutica ia ganhar porque, quem sabe, a gente diminua essa troca de receitas ali na ponta que a gente sabe que acontece. Sim. Sabe, não deveria existir, mas ela acontece. Sim. Né? A partir do momento que você tivesse ali, o cara tivesse que lançar, que ele te entregou aquele produto naquele lote, naquela quantidade, né, daquela marca, que foi aquilo que o médico te determinou, imagina o quanto você não reduziria isso. O quanto você não reduz, né? A gente sempre falou de rastreabilidade, né, Rodrigo? Foi onde a gente se conheceu, né? O quanto não diminuiria também a falsificação de produtos. Então, acho que tem um ramo imenso para tudo que se trata de blockchain, tudo aquilo que precisar de uma certificação. Eu acho blockchain um futuro interessantíssimo. Pegando esse gancho que você falou da rastreabilidade, quando a gente começou a discutir rastreabilidade, que foi em 2009, a gente não tinha uma série de tecnologias que a gente tem agora. Esse processo vem demorando tanto que a tecnologia já mudou ao longo do caminho. Eu acho que há uns 5, 6 anos atrás eu escrevi um artigo no LinkedIn ainda, será que é a hora do blockchain? E veio mudando ao longo do caminho e hoje, até isso é interessante você ver, depois eu te mando o link. Tem um projeto na Europa que algumas indústrias participam, que chama PharmaLedger,
que eles estão testando, já passaram da parte da prova de conceito, eles estão testando para fazer rastreamento. Ainda tem uma questão para mim que é a questão da limitação de transações por segundo que você tem na rede, né? Imagina você fazer rastreamento a nível de unidade, a quantidade de transações que você tem que colocar na rede ainda não é o que o blockchain suporta. Mas tem também essa parte de prescrição. Aí tem uma questão lá em relação à privacidade dos dados e tudo mais, como é que... Mas o pessoal começou a discutir isso já. Não, eu acho isso super interessante e eu acredito que esse seja o futuro. Então essas tecnologias, eu acho que blockchain, inteligência artificial, machine learning, poxa vida, se a TerraSkim, uma indústria nacional, foi a primeira da América Latina a usar inteligência artificial para desenvolver produtos, certamente outras empresas conseguem utilizar isso. Sim, né? E está aí à disposição, né? E como serviço. Né? Quer dizer, de novo, o cloud computing veio ajudar muito a baratear. Claro que ainda é caro para muitos negócios, mas hoje, se você quer montar uma empresa de tecnologia, você não precisa comprar os seus servidores, impactar em ativos, né? Você consegue fazer isso de uma forma relativamente simples. Há 4 anos atrás, a gente chegou a usar o processamento de linguagem natural do Watson lá para dar informação no celular. Você é perguntado de dados de produção e tudo mais usando o Neo com o Watson. E eu cheguei a testar, por exemplo, também uma parte de visão artificial já do Google, sem que eu tivesse que investir na infraestrutura que eu precisasse para fazer o processamento das imagens que a gente tá usando para identificar se o equipamento está limpo ou não. E tudo com cartão de crédito, né? A gente não precisou investir isso. Não, e aí você faz os testes, você viabiliza isso de forma muito mais rápida. Aí sim está a questão do diferencial competitivo para as organizações. Quer dizer, é fazer prototipação usando metodologia ágil, usando as tecnologias disponíveis, mudando a cultura, é que a gente vai conseguir fazer realmente transformação digital. E o que você acha do metaverso? Cara, essa é uma discussão complicada, né? Assim, de novo, é um nome para alguma coisa que já existe, né? Porque já tinha o Second Life lá. Second Life, eu tentei usar, obviamente, a gente tinha os recursos computacionais muito menores, né? Então você tinha ali um problema de performance muito grande e acho que, como tudo, tem espaço para tudo. Sim. Né? Tem algumas ações, tem algumas coisas que correm em paralelo, mas eu acho que o metaverso ainda tem um problema muito grande, que é existirem vários metaversos. É verdade. Enquanto não houver uma unificação de plataforma, que foi o que aconteceu com a internet, né? Você tem uma unificação de plataforma, é difícil você imaginar ou alguma coisa do qual você possa transacionar-se entre os metaversos, porque imagina lá, você entra no metaverso, né? Isso jogos tem muito. Eu não sou um grande jogador de videogame, na verdade fui um péssimo jogador de videogame, nunca gostei muito, né? Mas você tem lá os jogos em que você compra os equipamentos, né? Você compra as armas, você compra essas coisas, né? Então imagina você transpondo isso para o mundo lá onde você vai fazer isso, só que se você quisesse usar no outro metaverso, você tem que comprar de novo. Então, e tem várias iniciativas ocorrendo, e aí que eu acho que é necessário os MVPs, é necessária a prototipação, porque eu acho que as empresas, de novo, elas têm que testar todas essas tecnologias, não importa que ramo. Ela tem que... ela não precisa ser pioneira e sair, não, eu vou gastar milhões com esse assunto, etc. A gente vê empresas como Adidas, né, Nike, essas empresas mas que estão sempre normalmente mais à frente desses movimentos, tendo participações dentro desses mundos virtuais, né? E eu acho que elas estão cobertas de razão de fazer esses movimentos, porque precisa entender. Experimentação. Agora, se eu vou lá e compro lá um tênis no metaverso de um lugar e não consigo usar ele no outro, parece que o metaverso não me faz sentido. E até tem a junção aí também, né? Se a gente entender que blockchain é uma forma de você registrar seus ativos, seria talvez uma junção de coisas diferentes, exato, né? Você tem um ativo registrado no blockchain. Blockchain também tem várias redes, né? Sim. Um blockchain onde você conseguiria usar em outros lugares também. Eu tenho sérias restrições ainda em relação a metaverso, porque eu ainda não tive uma visão de alguma coisa diferente do que, por exemplo, para treinamento, para simulação, sabe? Você realmente simular um ambiente. Eu quero ver como o estúdio de fazer podcast vai ficar. Você vai lá, modela ele dentro de uma fábrica, né, hoje funcionando. Porque existe, por exemplo, simulação para você ver
o quão eficiente seria a fábrica, né? Mas de repente isso uma hora tá dentro do metaverso. Mas eu ainda não consegui, aí pode ser uma limitação minha. Ver uma aplicação prática de dia a dia pra gente, né? Disso. Assim como eu vejo pro blockchain. Blockchain tem várias coisas. Eu acho que tem muito potencial, mas metaverso ainda não... Quando a gente pensa... Talvez por isso que a meta tá caindo. Então tem alguns movimentos aí, de novo, assim. Não dá para negar a existência e de que há possibilidade de grandes negócios aí dentro. Afinal de contas, já teve gente que fez show ali dentro do metaverso. Tem gente vendendo terreno. Tem gente vendendo terreno, então que vira um negócio, não tem a menor dúvida. O quanto isso vai realmente maximizar ou melhorar a performance de negócios, eu também não tenho essa visão ainda. Melhorar a vida, sabe? Né? Por exemplo, acho que talvez uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, ela conseguir andar, seja uma coisa que psicologicamente, né? Pensando assim fora da caixa, né? Psicologicamente gere uma sensação boa para ela. Ela vai ter uma vida fora dali melhor, porque ela teve o feeling daquilo, né? Vamos fazer um paralelo Mas para coisas práticas assim que a gente no dia a dia eu não consegui ainda. Vamos fazer um paralelo com a internet. A internet a gente também não sabia muito bem no que ia dar, né? Ainda não tinha o e-commerce quando surgiu os primeiros www. Né? As páginas estáticas. Então saíram as páginas estáticas. Você chegou a programar em Perl? Sim. CGI, né? Sim. Né? Começaram a surgir as primeiras páginas ali, o pessoal entendendo que aquele conceito inicial era de eu expor, se for a minha empresa, expor no meu conteúdo estático, o que eu sou, os meus produtos e tal, mas ninguém pensava ali no e-commerce, vamos dizer assim, no primeiro momento, né? Então, acho que o metaverso tem um pouco disso também, né? Então, você imagina, vamos pensar no Museu do Louvre, né? Quem não tem a possibilidade de viajar e etc., quando surgiu a internet, você conseguia ver pelo menos as obras ali, né? De novo, voltando à nossa época lá, quando eu precisava ir procurar alguma informação, eu teria que ir na biblioteca, então se eu quisesse saber alguma coisa do Louvre, ia procurar um livro, aí dentro daquele livro iam ter algumas obras lá, algumas coisas ali que eu podia ver. De repente eu comecei a poder fazer isso sem sair de casa, né? Você lembra as imagens carregando, lembra? Sim, carregando devagarinho. Carregando devagar, assim, né? Hoje a gente não vê mais isso, a gente esqueceu, né? Mas a imagem carregava assim. A gente ainda fica bravo quando a gente chama alguma coisa aqui nesse aparelho, ele demora um segundo para carregar. O pessoal não ouvia o barulhinho do modem conectando, quanto demorava para conectar ainda, né? Mas quando a gente pega lá um site do Museu do Louvre hoje, você começa a entrar e você já começa a ver lá alguns movimentos não estou falando de metaverso ainda, mas em 3D, simulado em 3D, né, alguma coisa assim, você já consegue ter uma percepção diferente. Você está dando uma oportunidade para quem não tem a possibilidade de ir até Paris, de ver o museu. A partir do momento que você colocar um óculos, eu, por exemplo, tem alguns jogos, por isso que eu falei que eu nunca consegui jogar muito bem, porque eu colocava alguns jogos que eu passava passar mal, me dava enjoos, né? Eu passei mal até sem óculos. Então ainda tem essa questão do dispositivo ainda a ser resolvida também. Mas tem gente que não passa mal, então para mim talvez não sirva, mas quando você der essa opção para uma pessoa que não tem a possibilidade de ir e não tem nem a possibilidade de locomoção, né? Não é só ir por causa da parte financeira, não tem a locomoção mesmo. Você está fazendo mais inclusão digital e a pessoa conseguir colocar o óculos e conseguir, como se ela estivesse andando dentro daquele ambiente que é maravilhoso, eu acho maravilhoso aquele museu, né? Você começa a trazer umas coisas bacanas para a população, né? E aí você começa a trazer para o cliente, né? Ou seja, então eu acho que tem possibilidades para o metaverso. Acho que tem possibilidades, mas eu ainda tem essa questão de como integrar esses metaversos num único só, ou mesmo que sejam vários, como é que você transita entre eles. Né? Acho que nessa questão da educação, ele pode ser muito forte mesmo. Educação, quando você fala, por exemplo, dentro da nossa indústria aí, eu falo nossa indústria porque foram mais de 30 anos, né? Lá nos equipamentos, quando você quer fazer uma manutenção no equipamento com acesso difícil, né, e você pensa em mais tecnologias, em robotização, você mexer nisso à distância dentro do metaverso, né, você com aquele óculos vendo todo aquele movimento em 3D, imagino coisas que vão ser possíveis serem feitas, né? Então, assim, eu adoro tecnologia, né? Então, assim, eu nunca descarto nenhuma delas, né? Do mesmo jeito que foi a minha passagem aí, como eu comentei contigo lá quando eu estava lá no Baldate e começou a falar de internet, então eu lembro de bater na porta lá de diretor, né, que inclusive acabou sendo diretor do Sindusfarma,
Dr. Ciro Mortella, não sei se você lembra, né? Ou do Dr. Ronaldo Abud, que era o diretor comercial, falava assim, não, a gente precisa... Eu lembro que ele foi da Febrafarma também, né? Foi. Febrafarma, né? Assim, a gente precisamos criar um site, gente precisa pôr o Baldatti lá, mas quem tem acesso nisso, Marco? Eu falei, não sei, mas as pessoas vão ter. Vamos começar a ter, a gente precisa fazer, não é caro, vamos fazer? Vamos, sabe, é muito bacana você... E aí, de repente, aquilo que começou com um negócio que, a princípio, não parecia ter visibilidade nenhuma, daqui a pouco você tem um monte de gente acessando, daqui a pouco isso, todo mundo está acessando, daqui a pouco aquilo se transformou num e-commerce, né? E eu acho que é muito importante justamente essas prototipações, esses testes com as tecnologias novas, para que a gente não seja surpreso como aconteceu recentemente, né? Que aconteceu um problema, né? Que parou um monte de pessoas, a gente teve que trabalhar de casa, né? Tinha empresa que não tinha e-commerce, gente. Tinha empresa que não tinha nem ferramenta de fazer videoconferência. Gente, nós estávamos em 2019. Ou seja, quem tinha e-commerce antes disso, se saiu muito bem, porque já tinha prototipado, já tinha melhorado a experiência do cliente. Tinha empresa que podia estar no e-commerce e não estava. Não estava. E aí, algumas quebraram. Por quê? Porque não testaram a tecnologia antes. Então, acho que não tem como dissociar esse teste. Assim, eu acho que se surge uma tecnologia, desde que ela seja possível de ser implementada, você consiga fazer uma relação custo-benefício para dentro da organização que seja factível, ela tem que ser testada. Você já testou essa parte do metaverso? Já? Ainda não. Eu nunca. Ainda não. Não tive a possibilidade ainda, né? Até a minha saída recente na Teraskin foi em final de agosto desse ano, né? Então, até ali já vinha de uma conversa. Nós tivemos ali um diretor de marketing chamado Carlos Regis, um abraço, Carlão, né? Que tinha uma visão de realmente usar a tecnologia para várias coisas. A gente começou a conversar, mas ele acabou saindo da organização também, e eu acabei saindo, e acabamos não testando. Mas estava louco para fazer uma prototipação, de novo, para não ficar de fora. Porque pode ser que não dê em nada, mas se você não investir muita coisa, é aquilo, é um erro que você investiu, eventualmente não te custou tanto, como pode ser um caso do e-commerce, como eu te falei. Eu não tinha pensado muito para educação, acho que para educação, para treinamento, acho que é uma coisa que é interessante. Eu acho que reabilitação, ou essas questões da pessoa se sentir melhor também, né, dela ter sensações que ela não tem mais, mas eu tenho dúvidas ainda em relação a grande escala ainda. Mas eu sou de uma geração ainda que talvez eu não estou preparado para o amanhã. Então, a gente está tentando, né? Mas não... Mas quando a gente olha os gamers e olha o mercado de gamers como ficou, eu... mas só fala mais próximo. Opa, desculpa, acabei passando. Em 2006, quando eu saí da Sandoz, eu estava morando em Londrina, né? E... 2006. E lá, eu estava fazendo meu MBA por lá, falei assim, eu não vou voltar para São Paulo agora, né? Vou continuar aqui, né? E acabei entrando numa empresa de games, né? Tecnologia de games lá, né? E aí foi muito interessante, porque tinha uma garotada, foi aí que... Como é que chama lá o que você falou? Esqueci o nome agora Second Life? Do Second Life, né? Foi lá que eu conheci o Second Life e tal, né? E falei, esse negócio aqui é interessante, né? Na época, vamos dizer assim, era um bate-papo, um chat, de uma forma diferente. E a gente vê o quanto evoluiu o game de lá até hoje. Eu acho que as texturas, né? Assim, a gente está chegando numa situação assim, impressionante. E quando você começa a usar as outras tecnologias, você usa inteligência artificial, gente, a gente já consegue ver algumas projeções de pessoas que você não sabe se são pessoas de verdade ou não. Né? Já tivemos alguns filmes sobre esse assunto. Eu tenho um jogo de... Apesar de não conseguir ter tempo para jogar, eu tenho um jogo de corrida que eu gostaria de ter tanto tempo quanto eu acho que teria quando a gente compra essas coisas. Né? Que se você vê a imagem do replay, você não diz às vezes que é um jogo. Que é um simulador. Então, eu acho que principalmente para esse mundo de simulação geral, acho que o metaverso ainda vai dar muito certo. E blockchain, o que você acha? Blockchain eu acho que já deu certo. Blockchain eu acho que já deu certo e vai ser usado. É que a gente ainda tem pouca gente mexendo com isso. Eu estou testando umas coisas relacionadas a DAO, que é aquela organização descentralizada, né?
E eu comprei moeda já na minha própria carteira, né? Não na corretora, né? Uhum. Aquela que se você perder a chave, você tá ferrado. Comprei pouca coisa lá pra testar. Eu também, assim, de novo, eu tenho que testar um pouquinho de tudo, né? Então, eu tenho lá o MetaMask, eu compro um NFT. Eu vou comprar agora o meu nome. Você viu o nome na Ethereum? Você já viu isso? Vi. Porque você tem um domínio? Sim, vou novo comprar domínio, né? É. Novo domínio. .eth lá, vou comprar o nome. Então, assim, a gente vai vendo e, assim, às vezes a gente antecipa um pouco essas tendências, acaba comprando, não dá em nada. Mas, de novo, eu acho não, eu tenho certeza que as organizações que não fazem pequenos testes, usando metodologia ágil para fazer essas prototipações, elas vão ficar para trás. Porque como o mercado ele é muito dinâmico, muito rápido, né? As coisas acontecem em uma velocidade tão grande que se você não começa a prototipar, você vai ficando para trás mesmo. Uhum. Vai ficando muito para trás. E a barreira às vezes é a cultura, né? Como a gente falou, né? É cultura, é não mexer naquilo. Não, mas hoje eu estou muito bem, hoje eu sou um líder de mercado. Sempre funcionou. Ou sempre funcionou assim. Né? Eu acho que essas são talvez os maiores tapa-visões que a gente tem não só na vida empresarial, mas na vida pessoal. É quando a gente diz assim, isso eu não consigo fazer, ou eu não consigo trabalhar. Quando você começa a colocar limitações de qualquer tipo, significa que você está parando. Marco, hoje, por exemplo, quais são as habilidades, ou seja, quais são os comportamentos que uma pessoa, você acha que ela tem que ter para ela se tornar um bom profissional e estar antenada aí? Principalmente essa questão que a gente estava conversando. Ou seja, qual é o desafio hoje para a pessoa estar atualizada aí, ter um bom comportamento? Assim, o que ela precisa ser para se adequar ao mercado? Olha, tem uma série de fatores aí, tal de soft skills, né? Que a gente fala muito hoje, mas eu acho que talvez o fator mais importante que sempre existiu e agora não tinha esse nome bonito, soft skill, de novo são as questões dos nomes, né? Vai mudando. Mas né? é a gente realmente ser um agente de mudança, a gente saber trabalhar a questão da mudança. Uhum. Porque é tão óbvio que as coisas não vão ficar como elas estão e nunca vão mais parar de mudar, que essa adaptabilidade que as pessoas precisam ter, seja no ambiente de negócio, seja na família, né? As coisas mudaram, você querendo ou não, né? Mesmo pro lado pessoal, eu falo assim, era muito comum as famílias se encontrarem todas as semanas, etc, né? Hoje você tem uma situação que é o trânsito, que já começa a impedir das pessoas se encontrarem presencialmente, né? Sim. Ou dificultam. Então, começa a mudar a vida de uma determinada maneira que você não tem jeito, você tem que ir se adaptando. Né? Então, acho que a adaptabilidade talvez seja um dos critérios mais importantes. O outro, para mim, sem dúvida nenhuma, é o lifelong learning. Quer dizer assim, a pessoa que não quer estudar mais, a pessoa que fala assim, eu só trabalho com essa ferramenta, eu só trabalho com esse software, eu só trabalho com isso. Não que ela não tenha futuro, de novo, não é 8 ou 80, mas assim, ela está se colocando um limitador tão grande, que as possibilidades dela trabalhar para frente vão ser muito pequenas. Quando você trabalha, você diz o seguinte, eu sou capaz de trabalhar tanto com Microsoft Office como com o Google Workspace, você aumentou o seu leque de opções. Sim. Né? Quando você fala assim, eu consigo trabalhar com 10 linguagens diferentes, você aumentou o seu leque de opções. Eu lembro até que antigamente para a gente fazer um software, fosse um ERP ou fosse um software de posto de gasolina, você precisava de uma linguagem e um banco de dados, né? Sim. Hoje, se você souber uma linguagem e um banco de dados, você não faz mais nada. Não. Né? Você precisa de 10 skills diferentes para entregar alguma coisa que o cara fala, que legal isso aqui, né? É isso mesmo. Então, eu acho assim que pelo menos esses dois fatores aí de ser não só uma pessoa adaptável à mudança, mas como ser um agente de mudança. Se você quer se sobressair, você tem que ser um agente de mudança. É não fazer mais do mesmo. Né? Eu falo que muito gestor de TI se escondem nas plataformas que são mais usuais. Porque, vamos dizer o seguinte, é muito fácil, quer dizer, não é que é fácil implementar um SAP da vida, não é isso. Mas caso a implementação não dê certo, por qualquer motivo, você pode gerar culpa para o implementador,
porque todo mundo tem SAP, então como é que o SAP não funciona, né? Então, assim, é muito fácil você ficar nessa zona de conforto, né? Então, acho que é muito mais difícil você procurar uma relação que seja de custo-benefício, que seja melhor para a organização que você trabalha. Então, o fato de você procurar, né? Eu estou falando assim, além de você ser uma pessoa adaptável, você ser um agente de mudança. É você interpretar que se minha empresa está na bolsa de valores, a minha empresa não tem processos bem constituídos, então tá bom, eu preciso de um RP. Mas eu preciso de um RP que tenha muita governança, eu preciso de um RP... Sim, você pode chegar à conclusão que é o SAP, mas não que seja só ele. Uhum. Veja que existem outras coisas no mercado. Estou falando do SAP como posso falar de qualquer outra ferramenta, né? Falo porque é uma das mais utilizadas. Né? Então, não é para toda corporação que cabe. Né? Então, você tem que achar. A própria SAP tem um software menor, que é, né, o Business One, né, para outras. Então, é isso, é você encontrar a melhor ferramenta, a melhor tecnologia que se enquadre naquele momento da empresa. Agora, o que você não pode é ficar fora da tecnologia. Sim. Né? Isso não tem mais como. Não tem como. É uma questão de mudança de cultura mesmo, né? Se expor ao diferente, né? Se expor ao risco, né? Então, essas duas coisas. Né, dentro desse processo de mentoria, né, que eu estou fazendo, eu acho que uma das principais coisas é falar isso, né? Eu conheci o Thiago lá, eu acompanho o podcast também, eu conheci o Thiago quando ele trabalhava na Amazon, se não me engano. Ele trabalhava na Amazon, aí ele visitou a gente uma vez, que eu conhecia. Eu não conheço pessoalmente, não. Acabei vendo o projeto, eu falei assim, eu quero uma experiência diferente, né? Então, com o João, um abraço, João, se você vê o podcast aqui, né? É o fato de levar a oportunidade de falar para ele que, primeiro, meu amigo, você começou agora, se você quiser ser uma pessoa diferenciada, se você quiser ser um empreendedor, a sua vida está começando agora. A vida não termina quando você... eu terminei minha universidade e parei de estudar. Não, esqueçam isso, gente. A cultura e o conhecimento das coisas, ela é infinita. Sim. Até o último dia que você viver, você vai ter que estar aprendendo alguma coisa. Sim. Né? Então, essa é uma, e a questão da mudança é essa, a questão de se adaptar, estar preparado. E entendo também que é importante encontrar o equilíbrio para as coisas. Né? Eu já trabalhei em empresas que me remuneraram muito mais, inclusive com premiações, mas que eu vi que afetou a qualidade de vida. Né? Então a gente precisa pesar bem aquilo que a gente pretende, né? Para que a gente também não seja afetado. Porque quando afeta a qualidade de vida tua, você sabe que você pode ficar um tempo sem produzir aquilo que você conseguiria. Né? Uma coisa interessante nisso que você falou é que quando eu tinha 18 anos, eu acho, por aí, a gente sempre acha que o sucesso está relacionado a dinheiro, mas não está relacionado a dinheiro, né? Não. Sucesso é outra coisa, não é... Não é. Talvez o sucesso esteja cada vez mais perceptível quando você entrega conhecimento para alguém. Né? Eu acho que essa tua iniciativa aqui, né, de estar fazendo podcast, certamente vai atingir alguém que vai ter um conhecimento, que vai olhar, acho que isso serve para mim e vai transformar isso em alguma coisa, em execução, em produto, em serviço. Né? Então, eu acho que esse é o maior ganho que eu acho que a gente pode ter, dizer que teve sucesso, quando você compartilhou o teu conhecimento com alguém. Cara, e é isso aí. Queria agradecer você pela presença. Cara, eu que agradeço acho que o convite, foi um prazer. Acho que foi o que a gente demorou mais tempo, não foi, Alex? Foi o que a gente demorou mais tempo aí, porque o papo tava bom. Não, aqui tá quase um papo de boteca de bar. Eu não bebo, né? Mas de qualquer jeito estava indo muito bem, gostei. Obrigado pelo convite. Acho que é uma baita oportunidade. Acho que é muito legal ter um canal que fale de tecnologia. Né? E à disposição. Quando quiser, a gente vem mais vezes e traz mais gente, indica a gente. Vamos fazer. Para bater um papão aí. Eu acho que o grande desafio aqui é compartilhar realmente conhecimento, né? Até acho que isso tem muita relação com o que a gente estava conversando no começo, né? De compartilhar o que a gente fez até aqui, né? Como é que a gente chegou, como é que a gente ajuda as pessoas a terem uma vida melhor através do que a gente
aprendeu. Até porque a gente não nasceu em berço esplêndido, né? Não é o nosso caso, né? É. É o nosso caso, né? A gente estava comentando antes, então, pessoal, a gente vem de escola pública, né? De pais trabalhadores, então é possível alcançar um determinado sucesso, uma determinada posição, desde que você esteja preparado e queira se preparar para isso. Sim, sim. Vamos deixar aqui também na descrição do vídeo o seu arroba, né? Você compartilha muito conteúdo sobre tecnologia, transformação e tudo mais. E vamos deixar o link também do podcast lá da Periferia do Faria Lima, na hora que você está fazendo um trabalho de mentor lá, muito legal. Vamos sim. Obrigado pelo convite mais uma vez, Rodrigo. Conte com a gente aí. Foi um prazer, de novo, foi um prazer aí. Pessoal, prazer mesmo. Valeu. É isso aí. Para onde a gente olha agora para dar o tchau? Aqui, ó, do meio aqui. Pessoal, obrigado aí. Continue acompanhando. Até a próxima. Como sempre, né? Deixa um like aí e compartilha o vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.